Ronco, apneia do sono. Tratamento com remédio. Remédio para tratar ronco e apneia do sono. Será que é o fim do uso do CPAP? Será que é o fim do uso da placa, o aparelho intraoral? Será que é o fim da cirurgia para tratar o ronco e a apneia do sono? Será que esse remédio vai revolucionar o tratamento de quem sofre com a apneia do sono? Vou explicar e revelar para vocês agora o resultado de uma pesquisa científica super recente, do começo deste ano, que fala justamente de um novo medicamento em spray nasal para tratar ronco e apneia do sono. O artigo científico, e eu vou mostrar para vocês a capa da revista e vou mostrar também para vocês o artigo científico, a primeira página do artigo científico para quem quiser fazer uma pesquisa bibliográfica e quem quiser se aprofundar mais no tema. Esse artigo científico, ele se preocupou pelo fato de que quem tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou simplesmente apneia do sono, tenha riscos de doenças cardiovasculares, corra risco de morte por conta de complicações cardiovasculares, dentre outras, que eu já cansei de falar aqui no canal. E se você não sabe quais são essas complicações, se inscreva no canal, que aqui eu falo muito sobre distúrbios de sono e sobre otorrinolaringologia de uma forma geral. Também preocupado com os pacientes que não toleram o uso do CPAP nasal, os pacientes que não toleram o uso do aparelho intraoral e os pacientes que não respondem a tratamento com cirurgia ou quando a cirurgia para tratar ronco e apneia do sono não funciona. Preocupado com esse tipo de paciente, os pesquisadores procuraram um medicamento para tratar o ronco e a apneia do sono. Mas será que ele responde? Será que ele funciona? Vou explicar para vocês em detalhes. Esse trabalho foi feito por um grupo de pesquisadores que focaram na fisiologia das vias aéreas superiores, a fisiologia em específico da garganta. Eles procuraram alvos na garganta onde medicamentos poderiam agir e combater o que a gente chama de alteração da colapsidade da garganta. Ou seja, nós sabemos que pacientes que têm ronco e apneia do sono, eles têm uma via respiratória com mais chance de se colapsar, de se fechar. E foram justamente esses alvos, esses pontos que eles levaram em consideração para desenvolver esse medicamento. Então eles observaram no estudo da fisiologia, no estudo da função, que esses pacientes teriam uma via respiratória na qual o predomínio de músculos constritores, ou seja, músculos que fechariam a via respiratória, esse predomínio em detrimento de músculos dilatadores. Haveria uma tendência a que esses pacientes com apneia do sono tivessem uma via respiratória com maior capacidade de se fechar e também a capacidade de resposta ventilatória, ou seja, quando você não estava respirando, o seu oxigênio cai, seu gás carbônico aumenta, esses pacientes não teriam uma resposta tão boa quanto pacientes que não têm apneia do sono. Um paciente normal, por exemplo, se baixar o oxigênio ou aumentar o gás carbônico, ele volta a respirar imediatamente. Nesses pacientes com apneia do sono, foi visto que essa resposta pode não ocorrer de forma eficaz. Então, qual foi a estratégia que eles desenvolveram para tratar a apneia do sono com medicamento? Eles trabalharam nos músculos dilatadores. Eles procuraram um medicamento que fizessem com que os músculos que abrem a via respiratória permanecessem em atividade e que essa via respiratória aberta durante o sono evitaria que a pessoa tivesse a apneia e também o ronco, que é um sintoma. E qual foi o medicamento experimental que eles desenvolveram? É um medicamento que não tem nem nome comercial. Em pesquisa científica isso é muito comum. Esses medicamentos experimentais, eles saem em laboratório de pesquisa com siglas. E a sigla desse medicamento é BAY2586116. E esse medicamento teria a ação de ser antagonista, ou seja, de agir de uma forma contrária aos canais de potássio. E esses canais de potássio, sendo antagonizados por esse medicamento,
a resultante final seria a redução da colapsidade da via aérea superior. É um nome complicado para dizer. Ele faria com que a via respiratória se fechasse menos do que se fecha nos pacientes normalmente nas crises ou nos eventos de apneia do sono. E como que foi feito esse trabalho? Eles separaram 10 pessoas com o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Essas pessoas foram submetidas a 3 exames de polissonografia. O exame do sono para se dar o diagnóstico da apneia do sono, para se contar quantas apneias do sono as pessoas tinham por hora de sono. E essas pessoas fizeram 3 polissonografias fazendo uso de 3 situações. Uma polissonografia se usava o medicamento. Em outra polissonografia se usava um placebo. O que é o placebo? É um medicamento igualzinho àquele que faz efeito. Por exemplo, esse remédio, como eu falei, ele é em spray nasal. Então, uma vez você faria o exame com o spray nasal com o medicamento. Outra vez você faria o exame com o spray nasal, mas sem o medicamento. Você acha que aplicou o remédio, mas ali não tem remédio nenhum. É o que a gente chama de placebo. E um terceiro exame foi feito em cada paciente com o spray nasal medicamentoso, o verdadeiro, e com a forma de conter a respiração oral, ou com uma faixa fechando a boca do paciente, ou para pacientes que não toleravam essa faixa, com uma queixeira, que a gente chama. Seria uma faixa que pega embaixo do queixo e vai até a cabeça, impedindo que a pessoa respirasse pela boca. Então vejam, 10 pacientes, 3 polissonografias para cada um, de uma forma que a gente chama duplo cego. Nem o pesquisador e nem o paciente saberia quando fosse dormir com o spray nasal efetivo ou com o spray de placebo. Então, isso é o que a gente chama de trabalho duplo cego. Nem o pesquisador nem o paciente sabem quando ele está usando o medicamento ou quando está usando o placebo. E uma terceira polissonografia, o medicamento com o bloqueio da boca. Primeira crítica que eu faço a esse trabalho: 10 pessoas é uma quantidade muito pequena. E segundo lugar, foram 3 noites de estudo. No final, vocês vão entender por que é que eu faço essa crítica a esse trabalho. Mas qual foi o resultado? De 10 pacientes, 7 tiveram uma melhora no exame de polissonografia. E quando que eles tinham essa melhora? Quando eles utilizavam o spray nasal sem o protetor na boca. Quem usou o placebo não teve melhora, obviamente. E quem usou o spray nasal com protetor para fechar a boca e só respirar pelo nariz, não teve a mesma resposta quanto aquele grupo que só usou o spray nasal do medicamento, do antagonista do canal de potássio, efetivamente. O que mostrou uma resposta de 70% de eficácia na medicação. Mas vejam a crítica que eu fiz. Primeiro, foram feitas só 3 noites de polissonografia e de medicamento efetivo, uma noite só, porque foi quando você utilizou o remédio sem o protetor na boca e sem ser o placebo, o remédio verdadeiro. Segundo lugar, o tempo de uso muito curto. Então as minhas dúvidas são: esse medicamento a longo prazo, se você tivesse que usar por 6 meses, 1 ano, ele manteria o mesmo efeito? Será que ele conseguiria ser eficaz para, em 70% dos pacientes, melhorar o quadro de apneia do sono? Não tem como se falar. E uma outra coisa, há também a suspeita de que uma outra apresentação em spray oral, direto na garganta, poderia ter uma resposta melhor. E isso não foi feito nesse trabalho científico. Mas eu fiz uma observação que julguei importante em relação a esse trabalho. Ficou muito claro que quando você coloca uma faixa na boca para evitar que você respire pela boca e force a respiração nasal, o resultado é piora da apneia. Então as pessoas que costumam pôr um esparadrapo na boca achando que isso seria uma forma de tratar ronco e apneia do sono, esqueça. Esse trabalho mostrou que este método não funcionou mesmo com o uso do remédio em spray nasal,
que vai fazer com que as vias respiratórias fiquem mais abertas. O exame do sono, a polissonografia, ele está resumido neste link que aparece aqui. Se você quiser saber mais sobre polissonografia, você pode assistir a esse link, a esse vídeo, e eu falo em detalhes. Qual a conclusão que eu chego? É um tratamento que pode ser promissor no futuro, é uma linha de pesquisa muito boa para se fazer, mas a minha opinião sincera é de que ainda não estamos próximos de desenvolver um medicamento para se tratar a apneia do sono. Por enquanto, o tratamento da apneia do sono, principalmente em casos graves, o padrão ouro é o CPAP nasal. Alguns casos, cirurgia, outros fonoterapia e outros aparelho intraoral. Mas se você ficou interessado em saber em todas as opções de tratamento para a apneia do sono, assista ao vídeo que vai aparecer na tela final. Lá eu falo a respeito do tratamento, as possibilidades do tratamento do ronco e a apneia do sono. E se você quer saber mais sobre sono, dê uma olhada neste link no primeiro comentário fixo deste vídeo e você vai se informar mais sobre distúrbios do sono. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço!